Amados, vamos abrir lá na Epístola de Paulo aos Filipenses. A Epístola da Alegria. Mesmo Paulo tendo escrito da prisão. De alguma forma, a palavra alegria aparece umas 10 vezes aqui nesse texto, seja como verbo, substantivo, enfim. Paulo ele traz aí esse incentivo, né, para que nós sejamos alegres. Porque independente de onde estiver, com Cristo, nós temos razões suficientes para nos alegrarmos. Amém? E Filipenses também é uma carta muito pessoal, né? A gente vê que Paulo realmente, claro, foi um lugar que uma igreja que ele plantou, tal, e ele conhecia. Se você parar para analisar, comparando com algumas outras, ele usa várias vezes o pronome na primeira pessoa, falando dele mesmo, né? Eu, dando um exemplo dele. Então mostra aí normalmente aí uma intimidade que ele tinha com o povo. Era um povo que ajudava também muito o ministério de Paulo, era um povo muito querido, tal. E Paulo também traz uns ensinamentos poderosos ali, né? E a gente vê que sempre Jesus Cristo é o exemplo para a gente seguir, né? Que os nossos olhos estejam sempre em Jesus. Vamos ler lá do capítulo 3, versículos 12 a 16. Talvez Deus falou algumas coisas aqui no louvor, né, da gente seguir até o fim, ser perseverante, e vamos falar mais um pouquinho sobre isso, então. Amém? Paulo diz o seguinte, inspirado pelo Espírito Santo: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que foi também conquistado por Cristo Jesus. Aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também nisto Deus os esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Aleluia. Eu não vou entrar aqui muito no detalhe dessa questão da perfeição cristã, da não perfeição cristã. Um dia, se você quiser discutir, a gente pode marcar numa terça, numa quinta, num café da manhã. A gente pode, mas sendo você aquele que crê que a gente possa alcançar a perfeição cristã aqui na terra, ou que a perfeição só vai realmente se tornar plena quando a gente estiver no céu, uma coisa eu acho que todo mundo concorda, que esse é o caminho que a gente segue, que é o nosso alvo. Amém? A gente pode estabelecer essa questão. Particularmente, eu dou a minha opinião aqui, eu creio que isso é possível. Porém, respeito também quem tem outra visão aí da questão. Mas eu não vou entrar muito nessa seara, porque são debates aí longos e muitas vezes infrutíferos também, que vale a pena pela discussão e tal, mas não é o lugar aqui, sem dúvida nenhuma, para a gente entrar nesse tema polêmico aqui. O mais importante é que a gente caminha em direção. Se por acaso você chegar, glória a Deus. Se não chegar, a gente caminhou ali. Amém? Mas Paulo ele começa com essa questão, né? Que ele
fala que ele ainda não conseguiu, não tenha recebido, mas que ele prossegue, né? A gente vê em Filipenses também que ele fala da questão da salvação ser aperfeiçoada, que a gente tem que, né, desenvolver a nossa salvação e tudo mais e tal. E muitas vezes ele compara, no texto a gente vê, compara a nossa vida cristã com um atleta, né? E usa ali a figura, muitas vezes, da carreira e tudo mais. Tal. Então, a gente pensar num atleta fundista, né, num longa distância e tal, ele começa correndo e tem um fim. E ele tem que chegar até aquele fim. Muitas vezes a pessoa não chega. Ela erra a dosagem ali e não consegue chegar. A vantagem que a gente tem em Cristo é que todo mundo que chegar, ganha. Se eu ganhar, não significa que o pastor Paulo perdeu, ou vice-versa. Todo mundo aqui tem a chance de receber a coroa, a medalha de ouro, o que você quiser usar. Porque a nossa corrida, ninguém está correndo contra ninguém aqui. A gente corre para o alvo. Então, quem chegar no alvo, ganha. Amém? E isso é algo que a gente faz no nosso dia a dia. A gente tem que entender que a nossa vida cristã, a gente constrói ela a cada dia. Cada dia a gente coloca 1, 2, 3, quanto mais tijolos, aí a gente pode usar essa figura, ou a gente vai caminhando realmente em direção ao alvo, chegando ali no fim. E a gente nunca sabe quando é o fim, né? Tem essa diferença. Para algumas pessoas, o fim é mais rápido. Para outras pessoas, não. Se Deus quiser, para nós, a gente vai terminar já na festa realmente do arrebatamento. Mas a gente sabe que, né, sexta-feira, um dia normal, todo mundo acordou, todo mundo foi trabalhar. Ou quem estava de férias estava descansando, tem gente que estava viajando, tinha gente que ia casar naquele dia, tinha gente que... Tudo normal no mundo. Até que uma barragem se rompe. E temos centenas de pessoas desaparecidas. Que Deus tenha toda a graça e misericórdia, que Ele guie, como já foi orado aqui. Mas para algumas pessoas, sexta-feira foi o dia. Poderia ter sido outro. Isso aí foi um caso que a gente fala, porque todo dia no mundo, eu não sei qual é a estatística, mas imagino que milhares de pessoas morrem por dia. Talvez até mais, eu não sei. Tenho que ser sincero. Ao mesmo tempo que muitas pessoas nascem também. Então a gente tem aí o... Mas uma hora a nossa carreira vai chegar no fim, né? E a gente nunca sabe. Então que a gente esteja pronto. Pessoas ali estavam trabalhando normal. Sexta-feira caiu uma chuva em São Paulo também, né? A gente vê tudo isso. Mas é dia a dia. A gente não sabe quando é o nosso último dia. Espero que todo mundo tenha o último dia igual, que é com arrebatamento, em nome de Jesus. Mas a gente tem que caminhar, buscar, né, e perseverar. A nossa vida depende. Paulo aqui, ele dá essa ideia realmente do atleta. Então, que ele estava correndo atrás do alvo, né? Isso é importante também, porque a gente tem um norte, que é Jesus Cristo. E é para Ele que a gente corre. Eu acho interessante aqui no versículo 12, na parte final, que ele fala, né? Prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Assim como Paulo, nós que conhecemos a Cristo, que já reconhecemos o senhorio dele, nós também fomos conquistados por Cristo. E nos tornamos exclusivamente dele. Só que Cristo, ele nos conquista com um propósito também, né? E Paulo nos traz uma lição aqui, porque ele estava indo atrás daquilo pelo que ele foi conquistado. Faz sentido aqui? Ele foi conquistado por alguma coisa. Então, como ele foi conquistado, ele estava indo atrás daquilo para cumprir o propósito do motivo dele ter sido conquistado. Eu sei que foi um português péssimo que eu falei aqui, vocês me desculpem, mas que vocês tenham pelo menos entendido o que eu falei é suficiente. Amém?
Então Paulo, ele queria aprender. A gente vê esse sentimento de Paulo. A gente pode olhar, poxa, Paulo, mas aqui você já estava preso. Provavelmente ele estava em Roma. Então você vai ler lá em Atos, foi no finalzinho. Termina lá em Atos, ele está preso em Roma. Certo? Certo? Então ele já tinha passado por tudo, já tinha feito a primeira viagem, a segunda viagem, a terceira viagem, foi traído, tal. Era cidadão romano e falou, olha, eu apelo a César. Então tá bom, já que você apelou a César, então vamos lá para Roma. E ele ficou preso lá. Uma prisão tranquila, né? Graças a Deus. Ele tinha, né? Ele recebia gente, ele morava numa casa, era um negócio mais, né? Como se fosse uma prisão domiciliar, com algumas ainda regalias ainda, né? E nessa fase ele fala, olha, não é que eu tenho aprendido, mas eu estou buscando, porque é até o fim. É até o fim. Não chegou um tempo que ele falou, olha, agora eu vou descansar. Não é, pastor? Agora eu vou descansar. Então tá bom, eu vou te dar uma igreja para você tomar conta. Tá lá, nosso trabalhinho lá em Tietê. Precisamos ir lá visitar, inclusive, né? Bom descanso, né? Tem uma igreja. Porque vai até o fim. Por mais que você esteja vivendo uma vida plena, vamos supor que você conseguiu se livrar do pecado, das amarras. Eu vou dar uma notícia para você. Você nunca vai se aposentar de Jesus Cristo. Nunca. Nunca. Sempre vai ter alguma coisa para ser feita. Sempre vai ter alguma coisa para a gente aprender. Sempre vai ter alguma coisa para a gente crescer. Não estou nem falando aqui do pecado, mas realmente da nossa vida com Cristo. Sempre vai ter alguma coisa. Tem que ter mais. Recomendo a leitura se você quiser ler Os Caçadores de Deus. Porque tem que ter mais. É ou não é, Bruno? E ele estava buscando isso, né? E a gente tem que buscar isso na nossa vida também. Você foi conquistado por Cristo com um propósito. E não tem nada mais lindo do que isso se tornar realidade. Isso vai depender da gente. Porque eu não tenho dúvidas que tem gente que não vive a plenitude. Tem muita gente, infelizmente, que não vive a plenitude. A culpa é de Deus? Não, está tudo pronto. A gente é que tem que buscar. A obra dele vai ser feita. Se você não fizer, outro vai fazer. Você pode ter certeza disso. Um exemplo, não sei se eu já contei para vocês, mas a primeira vez que eu preguei na minha vida, lá em 1998, 7, não lembro exatamente, eu estava entrando lá na igreja e eu vi a cena. A pastora Marta convidou um irmão e falou, você não quer pregar quarta-feira lá na Casa Filadélfia, não sei o quê, não sei o quê. Aí, falou, não pode, né? Muita responsabilidade, não quero. Eu estava passando. Não teve nenhum pensamento assim, nossa, acho que vou chamar o Boca, né? Lá o pessoal me chamava de Boca. Vamos ver se ele vai. Acho que. Não. Eu só estava passando. Falou, você vai? Eu vou. Então, não teve um pensamento, nossa, acho que Deus revelou, eu vou chamar o Renato ali para mim. Foi uma mera coincidência. A oportunidade veio. Não era para ser minha. Era para ser dele. Aquele lá. Foi muito legal. Era uma casa que eu cuidava de... Alguém conhece aqui a Casa Filadélfia? Talvez a Thaís, tal, né? Que mexia com portadores de HIV e fazia todo esse trabalho. Tal. Então tinha muita gente ali que era desprezada ali para a sociedade. Eles faziam esse trabalho social com eles e sempre tinha uma palavra tal. E tinha um culto toda quarta-feira à tarde. Então era uma bênção. Não era para ser, era para ser dele. Eu estava passando ali. Morava perto da igreja. Tá? Devia ser uma segunda-feira, 2h da tarde. Isso para dizer o quê? Deus ele vai fazer. Como eu tenho certeza, eu sei que teve oportunidades que eu perdi. Alguém colheu, alguém levou. Porque Deus vai cumprir o propósito dele.
com a gente ou sem a gente. Porque Ele é o maior de todos. E esse tem que ser a nossa busca também, assim como Paulo. Indo um pouquinho para frente, no versículo 13, ele retoma também, que ele fala que não julgo havê-lo alcançado, tal, e diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que diante de mim estão. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. A nossa vida cristã tem uma direção. E essa direção é para frente. E isso a gente tem que ter muito zelo com isso. Tanto no sucesso, quanto no fracasso. Talvez no fracasso seja mais fácil. A gente está andando com Cristo, a gente caiu, a gente se arrepende, pede perdão e continua. Nem o fracasso e nem o sucesso pode nos segurar. Às vezes o sucesso. Tem gente que tem o mesmo testemunho. Porque Deus falou comigo uma vez há 20 anos atrás. E foi uma bênção. E passou 20 anos e ele falou, mas como não. Estou curtindo aquele momento ainda. Me deixa aqui com ele aqui. E a pessoa fica naquele negócio. Que foi uma bênção. Só que Deus agora quer mais. Claro que isso vai, tanto fracasso quanto sucesso, a gente vai aprender. Vai ser importante para a gente. Mas a gente tem uma hora que a gente tem que esquecer. Foi uma bênção lá no Piauí, não é isso? Que o Senhor te dê uma outra viagem. E que aquilo que você aprendeu, você possa aplicar mais e que tenha... E depois uma outra viagem. Que a gente não pode ficar preso. Né? A gente tem que seguir em frente. Às vezes é tão bom aquilo que você viveu com Deus que você fala, não, deixa eu ficar aqui para sempre. Amém. E Deus fala, mas tem mais. Isso foi só um pouquinho. Eu tenho muito mais para você. Testemunhos são maravilhosos. Assim como a Fúvia, eu também aprecio muito as biografias dos grandes avivalistas e tal. E amém. E se a gente for ver uma história, normalmente os caras tiveram uma vida com erros, claro, muitos erros. Muitos. Não eram perfeitos de maneira nenhuma. Mas que isso sirva de incentivo, mas uma coisa é fato. Eu admiro muito o John Wesley. Só que ele já morreu. Ele está lá na glória do Senhor, merecidamente, está lá curtindo ali. Ele não está mais aqui para fazer. Agora é a gente. Até o fim. Que a gente esqueça realmente tudo que ficou para trás, nesse sentido, não esquecer, não é esquecer que você vai anular. Não, porque isso nos forma, isso nos forja, isso nos prepara. Mas a gente não pode ficar preso. Porque tem gente que às vezes que erra e sente tão mal porque errou, que não se acha digno de seguir no caminho de Cristo. E fala, não, Deus agora me abandonou, eu não posso mais, o que eu fiz foi muito grave. Deixa eu te falar uma coisa. Independente do que você já fez ou não, já foi pago. Se arrepende e segue. Porque Ele vai te perdoar. Aliás, Ele já te perdoou. Às vezes a gente quer ser mais justo até do que o Senhor. Se Ele perdoou, quem somos nós para falar, não, esse pecado não merece perdão? Ele já pagou. E foi um preço muito caro. Ele morreu por nós. Ele foi açoitado, ele foi xingado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, para que a gente pudesse aceitar isso mesmo. Então, se tem alguma coisa na nossa vida que a gente acha que foi tão ruim, pede perdão, levanta e segue em frente. Com sinceridade, claro. Jesus falou ali para a mulher adúltera, vá e não peques mais. Acabou. Deus, Ele
perdoa. E tem gente que fica no pecado ali. Libera. Entrega para Deus. Tira esse peso, mano. Quem carrega é Ele. E se alguma coisa muito boa acontecer, que isso seja como uma catapulta para a próxima para a gente. Que a gente busque sempre mais. Você pode ter a ideia que você viveu a melhor coisa com Deus. Amanhã Ele pode fazer mais. Que a gente possa seguir em frente. A gente tem que deixar. Nossa vida com Cristo é sempre um crescente. Deveria ser, pelo menos. A gente tem que buscar. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. A gente busca isso daí realmente, né? A gente tem que buscar. A gente tem que viver uma vida digna realmente do chamado que Deus nos chamou. A nossa vocação, a gente tem que buscar realmente essa salvação plena. Não estou falando da salvação para a gente ir para o céu, mas a gente realmente viver os benefícios da salvação além do céu, mas aqui na terra, que a gente comece aqui a viver isso daí, que realmente a gente consegue experimentar tudo aquilo que Deus tem. A gente tem essa vocação, isso já está em nós, Ele está em nós, de realmente viver essa excelência, viver essa busca intensa daquilo que o Senhor tem para nós. Deus ainda não terminou com a gente. Enquanto a gente estiver respirando aqui, enquanto Ele não veio buscar a igreja dele, enquanto a gente não morrer, Deus Ele tem alguma coisa para fazer. Eu tenho certeza que aquela senhorinha que está andando agora, Deus tem um propósito. Porque seria fácil. Acabou. Vem para o gozo do Senhor. Vem aproveitar. Você já fez o seu propósito. Deus tem um propósito para essa senhora. Eu já contei para vocês aqui algumas vezes, mas tinha duas velhinhas lá na China que tinham problemas físicos, realmente não conseguiam viajar, não conseguiam fazer viagem missionária. O que elas faziam? Elas iam nos hospitais orar. Elas ficaram conhecidas como as Irmãs Ressurreição, porque elas iam orando e o pessoal ia curando, ia se levantando da cama, tal. Devia ter uns 90 anos. Estavam lá fazendo. Não tem. Dá para fazer. Às vezes você não vai conseguir andar quilômetros, mas tem o teu vizinho. Eu não sei, Deus vai trazer alguém para ela. Não sei o que, mas Deus tem um propósito. Ninguém está aqui só a passeio. Apesar que viver é bom. O céu é muito melhor. Mas a gente ainda não sabe como é que é lá, né? Mas viver é bom. Você vê, o pessoal luta, mesmo cristão, assim, não, eu quero viver. E eu creio que isso é porque Deus bota alguma coisa realmente na gente, porque o normal seria, você foi se conversar, Senhor, me leva, por que eu vou ficar aqui? E Deus nos dá isso daí realmente, porque Ele tem alguma coisa para fazer. Como o Haroldo falou, tem gente para escutar o Evangelho. Tem gente para... Deus, Ele tem um propósito, a gente tem que buscar isso. Sempre. No alvo, Jesus Cristo. Que a gente possa realmente ter uma vida que reflita Ele. Isso a gente busca dia após dia. Que a luz de Cristo possa brilhar em nós intensamente. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Interessante esse versículo. Eu até já peço desculpa, porque tinha tanta coisa para falar nesses 5 versículos aqui que a gente leu, que eu estou dando uma passada, né? Tem muito mais. Cada versículo poderia ser uma pregação, sem dúvida nenhuma. Paulo, ele fala, todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Então ele já fala, olha, uma marca para a gente, que já está com o Senhor e está andando, né, nesse caminho, tem que ser essa busca pelo alvo, né, de realmente prosseguir para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus.
Ele coloca isso lá no 1º. E ele fala no 13 que ele não tinha alcançado, mas que ele busca e que ele prossegue para o alvo. E isso tem que ter um sentimento para todos nós. Nós temos que ter esse sentimento. Todos nós aqui, né? Mas ele abre uma porta aqui interessante, porque ele fala, olha, se você não pensar isso, Deus... Vamos pegar o texto aqui perfeito, né? Se porventura pensares de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. A gente vai passar por dificuldade. Certeza. Talvez a gente vai pensar em desistir. Talvez a gente vai achar que a gente está muito cansado. Talvez a gente vai sentir muito medo. Mas a gente pode ter uma segurança aqui nesse texto, que se por acaso isso acontecer com a gente, eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, porque talvez todos levantassem. Eu levantaria. Se teve algum momento que você não cansou, que teve algum momento que você falou, Senhor, por que tudo isso? Teve alguns momentos que Deus não fez sentido para você. Algumas circunstâncias que você não entendeu. Porque Deus, ele sempre faz sentido, é a gente que não entende. Teve momentos que a gente cansou. Mas se a gente estiver ali na busca, a gente pode ter a segurança que o Senhor não vai nos abandonar. Que Ele vai nos esclarecer. Que Ele vai nos colocar no caminho de volta. Que Ele vai mostrar realmente a vontade dEle. Que Ele vai mostrar realmente o poder dEle. E a gente vai poder continuar. O Senhor sabe, o Senhor nos criou. Melhor do que nós mesmo, Ele nos conhece. E mesmo nesses momentos, o Senhor vai se mostrar para você. E a gente vai poder continuar caminhando. Porque esse tem que ser o desejo de todo cristão. De prosseguir para o alvo. De buscar. De estar com Ele. De não abandonar. Mas se tiver um momento de fraqueza, confia no Senhor. Porque Ele vai te esclarecer. Você nunca vai ficar abandonado. Nunca. A gente pode ter uma feridinha aqui, uma cicatriz ali, uma decepção, uma chateação, enfim. Alguma coisa que a gente pode achar que não tem solução. Mas se a gente estiver nessa busca, Ele vai nos guiar no caminho. E a gente pode ter certeza que a gente vai chegar lá. Porque se tem uma coisa que Deus Deus não é injusto. E Deus, Ele não é... Deus, Ele nunca vai pedir alguma coisa para você e para mim que seja impossível. É impossível para a gente, mas Ele mesmo que nos conduz ali. Né? Ele nos leva. A gente está caminhando na direção do alvo, mas Ele está de mão dada com a gente. Fala, só me segue aqui. Ó. Me segue que você não vai perder. Ele não vai colocar de um jeito e falar, olha, você não vai conseguir. O alvo é alcançável. Vai levar uma vida inteira. Mas a gente chega lá. E lembrando a palavra de Pedro, como o Arodão falou muito bem semana passada, a gente lembra muito os erros de Pedro. Mas da mesma forma, quando que ele erra, quando ele acerta também, ele vai na veia também. Ele errou, mas ele acertou muito. Em João, quando Jesus está falando ali, e ele fala de comer a carne, de beber o sangue, não sei o quê, os discípulos começam a ir embora, dura essa pregação, e aí ele pergunta, e vocês, não vão embora? Aí Pedro, o pescador Pedro, que muitos criticam, mas que falou, Senhor, para onde iremos? Se Tu tens a palavra eterna, se só Tu tens a palavra da vida eterna, para onde que a gente pode ir? Não tem nada, a gente pode olhar que a vida com Cristo
É algo maravilhoso. Essa busca que Paulo fala, que ele nos chama também para fazer, não é algo que a gente pode falar aqui, que é do dia a dia, que a gente vai ter que buscar, mas isso é muito bom. Não tem, mesmo se não fosse, não teria outro lugar para a gente estar. Mas é muito bom. Não tem nada melhor do que andar com Cristo. Nada melhor. E isso a gente Deus, Ele está nos levando a lugares excelentes. E depois lugares mais excelentes. Cada vez que a gente vai passando nesses lugares, a gente vai experimentando mais de Deus. Não tem nada melhor do que isso. A gente já falou aqui. Você já teve um pequeno momento na presença de Deus, verdadeiro. Eu tenho certeza que você lembra. Porque não tem nada. Naquele momento, não existe problema, não existe preocupação, não existe medo. Você não se preocupa com a segunda-feira, você não se preocupa com as obrigações, porque você está ali com o seu Deus. E Ele está com você, e você tem a certeza que tudo vai dar certo, não por você, mas é porque Deus é Deus. Então não tem nada melhor do que isso. Não tem para onde a gente ir. Esse tem que ser a nossa busca. E ele termina falando: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Glória a Deus. Porque aquilo que você já tem hoje já é relevante. A luz que você já recebeu de Deus, os ensinamentos, que você pode usar a luz, porque você pode pensar numa luz que brilha pouquinho, que brilha muito, tal, já brilha. O que você tem já é relevante. O que você tem hoje já pode fazer a diferença. A gente não precisa ficar esperando chegar no alvo. Conforme a gente vai correndo, a gente vai fazendo a obra do Senhor. Porque o que está em nós é maior do que está no mundo, claro. E aquilo que você tem já é muito mais do que existe no mundo. Se você sabe um pouquinho, esse pouquinho já é muito. Aquilo que você tem, a gente já tem que começar a usar. Andemos de acordo com o que já alcancemos. Todo mundo aqui. Não importa. Isso tem que ser uma prática nossa. E você vai agregando. Vê a história de Paulo. Ele ficou cego, né? Teve um encontro com o Senhor, caiu do cavalo, ficou cego e tal. Passou um tempinho ali e já começou a pregar. O texto ainda fala, logo depois, não sei exatamente a expressão, mas dá essa ideia que ele passou por um tempinho ali, acho que talvez para ter certeza, realmente, você é crente mesmo? Ou você vai matar a gente aqui? Como é que é esse negócio aí? Você se converteu de verdade mesmo? Então vai. E demorou um tempinho ainda para ele ir para Jerusalém, porque ele estava pregando. Depois ele foi lá ver. O que você tem é muito precioso. Nunca acha que você não tem algo para oferecer. Porque o Senhor está com você. O Espírito Santo habita em nós. Então você tem muito. Porque às vezes a gente pensa, não, mas eu não estou pronto ainda. Está sim. Você está pronto para fazer o que você tem que fazer hoje. A gente às vezes fica pensando ali, talvez você recebeu uma palavra do Senhor, que você vai ser um evangelista mundial. E amém. Só que você vai ser um evangelista mundial, você vai ter que caminhar, meu cara. Não é assim de repente. Vai caber o microfone, você vai estar no estádio com 10 mil pessoas, você vai pregar, 10 mil pessoas vão se converter. Você vai ter que comer um pouquinho de grama. O Senhor vai te forjar para você estar lá e estar pronto para segurar esse negócio. Pensa no Billy Graham. Na época dele, tinha ele mais alguns. Só ele permaneceu até o fim. Grandes evangelistas ali também pararam. Seja por pecado, seja por outros motivos, tal. Ele foi até o fim.
Melhor do que, vamos usar continuar com esse exemplo, melhor que você ter um momento pregando para milhares de pessoas, é ter uma vida disso daí. O Billy Graham não começou pregando para milhares de pessoas. Não. O negócio foi crescendo. E às vezes a gente pensa naquilo que Deus vai fazer com a gente, e essa palavra talvez exista na sua vida, na minha vida. E a gente fala, não, mas eu não estou pronto. Talvez você não está pronto ainda para estar com o microfone na frente de 10 mil pessoas. Mas você está pronto para falar na rua, para pregar para quem você conhece. Por que você tem que fazer hoje? Eu posso te falar pela palavra de Deus que você tem, se a gente estiver buscando, claro, né? Porque tem gente também que está nem aí também. Estou pensando, já fizemos esse corte, né? Que a gente tá, as pessoas que andam em direção ao alvo. Porque Deus tem para você hoje, você está pronto. Amanhã está pronto, está pronta. E Ele vai agregando cada vez mais. Cada experiência. Cada experiência. Então, que a gente tenha, claro, a visão daquilo que Deus vai fazer, mas que a gente não perca as oportunidades de hoje. Porque Deus vai dar. E você está pronto. O Espírito Santo está com a gente pode falar, porque Paulo fala, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ponto. Eu não precisaria falar mais nada, porque não tem nada mais claro do que esse texto aqui. Você já pode andar. Já pode fazer. Que Deus dê oportunidades para a gente essa semana, que a gente possa experimentar isso daí realmente. Não tenha medo. Não tenha medo, porque... Não tenha medo, mas eu falo para mim também, né? Eu também já tive medo, já hesitei, mas o Senhor é muito poderoso para a gente ter medo. Se Ele colocou uma situação na tua frente, Ele vai te dar sabedoria. Clama para Deus. Ele vai estar lá com você. E a gente vai ter testemunhos para contar. E que isso sirva para depois a gente ter mais testemunhos para contar. Para que a gente possa chegar no alvo. Na perfeição. Que a nossa vida possa refletir Jesus Cristo realmente. Né? Que o Senhor possa realmente nos guiar aí nesse caminho. Que Paulo possa... Que a gente possa pegar esse exemplo de Paulo aqui. A gente pode achar, às vezes a gente acha que... Né? E de fato Paulo fez muita coisa. Mas é até o último dia, gente. Até o fim. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos.